Antes que a história comece de verdade, feche os olhos por um instante e imagine um mundo que ainda não é mundo. Um abismo antigo, silencioso e sem nome, onde não há chão, nem céu, nem direção. Apenas o vazio esperando por algo que ainda não sabe que vai nascer. É desse silêncio primordial que a mitologia nórdica emerge, não como um conto distante, mas como uma memória gravada na pedra, no gelo e no fogo, um conjunto de visões que tenta explicar o que existe, por que existe e o que inevitavelmente deixará de existir. Porque, nos mitos do norte, nada é simples e nada é permanente. O universo não surge pronto e perfeito. Ele é arrancado do caos, moldado na tensão entre forças opostas, como se a própria realidade fosse uma disputa eterna entre o frio que endurece e o calor que devora. E quando finalmente algo se ergue desse vazio, ele não se ergue sozinho. Nasce junto com as consequências, junto com as dívidas do destino, junto com a certeza de que até mesmo aquilo que parece invencível um dia terá seu fim. Esta jornada atravessa a grande árvore que sustenta tudo, não apenas uma árvore, mas um eixo vivo, um coração de madeira e mistério onde mundos inteiros pendem como frutos ocultos. Nas raízes, as sombras e segredos, nos galhos, há moradas luminosas, no tronco, ao caminho, e, ao redor dela, como correntes invisíveis, se movem seres e forças que raramente se encaixam em rótulos simples. Deuses que falham, gigantes que não são apenas monstros, criaturas que são presságios ambulantes, e destinos que não se rendem nem à força, nem à inteligência. A mitologia nórdica é dura, sim, mas não é vazia. Ela fala de coragem, sem prometer vitória. Fala de honra, sem esconder o preço. Fala de amor sem garantir permanência. E, principalmente, fala de escolha dentro de um mundo onde o destino já está escrito. O mérito não está em escapar do fim, mas em caminhar até ele com a cabeça erguida, mesmo sabendo que o caminho termina na escuridão. Você vai encontrar aqui reis e heróis que buscam fama porque a vida é curta, guerreiros que sonham com salões eternos de batalha e banquete, feiticeiros, videntes e guardiões de runas que tratam o conhecimento como uma ferida aberta, necessária, mas perigosa. Vai ouvir sobre pactos antigos, sobre juramentos quebrados, sobre presentes envenenados pelo orgulho. E vai perceber, aos poucos, que o verdadeiro antagonista não é um monstro específico, nem uma nação inimiga, nem um deus rebelde. É o tempo, é a inevitabilidade, é a conta que sempre chega, mesmo para quem se julga acima das leis do mundo. Há, também, um tipo de beleza que só existe em histórias assim. A beleza do inverno que obriga o silêncio, da noite longa que faz a chama parecer mais valiosa, do vento que assovia como se o próprio universo estivesse contando um segredo. Nesses mitos, o medo não é vergonha, é aviso. A perda não é exceção, é parte do desenho. E a esperança, quando aparece, não vem em forma de promessa fácil, mas como uma brasa pequena escondida sob a cinza, esperando a hora certa de reacender. E então chegam as grandes figuras. O viajante de um olho só que troca partes de si por sabedoria. O deus do trovão que carrega força como missão. A deusa que chora por aquilo que ama. O trapaceiro que ri enquanto o mundo racha. E, por trás de todos, sempre elas, as fiandeiras invisíveis do destino, trabalhando sem pressa, porque o universo inteiro tem o ritmo exato de uma profecia. Mais adiante, quando esta saga alcançar a morte de Baldur e o prenúncio do Ragnarok, cada detalhe desta introdução vai fazer sentido, porque, nos mitos nórdicos, a tragédia nunca cai do céu sem aviso.
Ela cresce lentamente, como gelo se formando sobre um lago, até o instante em que tudo cede de uma vez. Mas este não é o momento do fim. Este é o momento do chamado. Aqui, no começo, você está apenas abrindo a porta de uma casa antiga, feita de histórias que atravessaram mares, séculos e tempestades. Cada nome que surgir pode soar estranho no primeiro contato, mas logo vai parecer familiar, como se sempre tivesse vivido em algum lugar escondido da memória. E, à medida que avançar, talvez perceba que a mitologia nórdica não fala apenas sobre deuses e monstros. Ela fala sobre o que existe dentro de qualquer pessoa que já enfrentou a escuridão. Mesmo assim, continuou caminhando. Então respire devagar. Ajuste o coração ao compasso do silêncio. E venha, porque os 9 mundos não se revelam com pressa. Eles se revelam como a noite, aos poucos, quando os olhos finalmente aprendem a ver. Muspelheim e Niflheim são os 2 reinos primordiais da cosmologia nórdica. Muspelheim é descrito como o lar do fogo e de seres como Loki e seu filho Sleipnir, o cavalo de 8 patas. Este reino está associado ao calor e à criação posterior de fenômenos naturais como vulcões e incêndios. Niflheim, por outro lado, é o reino do gelo, localizado no extremo norte da Terra, envolto pelo névoa. Neste reino, encontra-se a fonte do Grotal, o rio de água fria que corria para o sul e para o leste. A interação entre o calor de Muspelheim e a água de Niflheim é descrita na Edda poética como tendo causado o surgimento do mundo conhecido. Entre esses 2 reinos situava-se Ginnungagap, um vazio abismal que cresceu quando Muspelheim aqueceu Niflheim. A combinação de calor e frio criou um ambiente propício ao surgimento da matéria. Primeiro, formou-se o ser primordial Ymir, nascido do gelo e do nevoeiro de Niflheim, seguido pelo gigante de fogo chamado Buri, nascido no Ginnungagap. Essa interação entre os 2 reinos criativos e opostos é central na mitologia nórdica para a compreensão do cosmos e da origem do mundo e dos seres. Toda a existência resultou desse processo de criação baseado em contrários, tendo Muspelheim e Niflheim como os pilares fundamentais deste universo mítico. Ymir é descrito nas fontes primárias da mitologia nórdica como a primeira criatura viva. Ele era um gigante primordial que emergiu do gelo cobrindo o caos anterior ao universo conhecido. O Edda poética e a Edda em prosa narram que Ymir dormia constantemente e cresceu tanto que sua barba formou um amplo pasto onde outros gigantes vieram a ser criados. Quando Ymir foi morto, seu corpo se tornou material para a criação do mundo. Segundo as fontes, Odin e seus irmãos mataram Ymir, e com sua carne formou-se a terra. Os ossos transformaram-se em montanhas e colinas, enquanto seu sangue se espalhou formando os oceanos. A partir da carne de Ymir também cresceu a árvore Yggdrasil, o gigantesco carvalho que é considerado o centro do universo nas cosmologias nórdicas. A árvore é descrita como tendo raízes em todos os mundos e unindo-os, sustentando o cosmos e sendo vital para a existência de todo o multiverso. Os 9 mundos são criados a partir desta base primordial formada pelo corpo de Ymir. Asgard, a cidade dos deuses, Vanaheim, lar dos Vanir-deuses, e outros mundos que compõem o panteão nórdico. Cada mundo é governado por diferentes deidades e seres mitológicos, todos ligados pela árvore Yggdrasil. A criação do mundo a partir da morte de Ymir reflete a visão dos germânicos antigos sobre a ordem cósmica e o papel das forças da vida e da morte. Ainda que seja um mito com forte carga simbólica, é central na compreensão dos conceitos básicos do panteão nórdico, ligando criadores e criaturas em uma complexa rede de relações divinas e humanas. Yggdrasil é a árvore central no panteão nórdico,
representando o centro do universo e ligando os diferentes reinos. Ela sustenta os 9 mundos que compõem o cosmos nórdico: Asgard, Alfaborg, Midgard, Jotunheim, Niflheim, Muspelheim, Svartalfheim, Vanaheim e Helheim. A estrutura de Yggdrasil é formada por 3 raízes principais. A primeira radica em Asgard, o lar dos deuses, onde uma serpente chamada Jurmungand mora perto da fonte da sabedoria conhecida como Well of Ur. A segunda raiz atinge o reino dos gigantes, Jotunheim, e a terceira atinge Niflheim, o lugar do gelo e do frio eterno. Acima das raízes, 3 galhos principais se estendem para o céu. Um é habitado por Osvaldros, criaturas mitológicas. Outro serve como lar para as aves sagradas Vigrid e Lodnir, enquanto o terceiro suporta o elmo de Aegir, deus do mar. Os filhos dos deuses, os Enherjar, se reúnem em volta da árvore para sua assembleia no galho superior. Os animais sagrados como o urso e o cavalo também têm seu lugar nesta estrutura mitológica. A queda de Yggdrasil será o sinal do fim dos dias, anunciando a chegada do Ragnarok, a batalha final entre os deuses e os monstros. Então, a árvore se quebrará e tudo o que ela sustentou desaparecerá. Os mitos nórdicos descrevem um universo complexo e interconectado composto por 9 mundos, cada um com sua própria natureza e povoação. Este complexo cosmológico é estruturado ao redor de Yggdrasil, o imenso carvalho central que dá suporte ao mundo dos deuses em Asgard, o reino divino, Midgard, a morada dos humanos, Jotunheim, o lar dos gigantes, e outros domínios míticos. Asgard é o palácio dos deuses, liderado por Odin e seus irmãos. É um lugar de glória e poder, mas também de constantes conflitos, especialmente com os habitantes do reino dos gigantes em Jotunheim. Midgard, o mundo humano, está cercado pelo mar e protegido pelos Jotnar, os gigantes marinheiros. Este é o lugar onde os heróis nórdicos combatem monstros e lutam por honra e glória. Jotunheim, o reino dos gigantes, é um lugar de perigo e tempestade, frequentemente em guerra com Asgard. Aqui vivem os gigantes, criaturas enormes e poderosas que desafiam constantemente a autoridade divina. Muspelheim é o lar do dragão de fogo Saug e outros seres de chamas, um lugar onde o calor é tão intenso que só pode ser abraçado por entidades incandescentes. Este reino está associado ao fim dos tempos, quando seu fogo será libertado para consumir o mundo. Niflheim, o mundo do gelo, é a fonte de Ginnungagap, o vazio infinito que se expande em todas as direções e é o ponto de criação de muitos seres míticos. É também o lar da morte, El, governante dos mortais. Svartalfheim, o reino dos elfos negros, é um lugar subterrâneo povoado por artífices habilíssimos que criam objetos mágicos e maravilhosos para os deuses e humanos. Estes elfos são diferentes do tipo élfico encontrado em outros mitos. Vanaheim é o lar dos Vanir, deuses da natureza e prosperidade, que uma vez foram em guerra com os Aesir, deuses de Asgard. Eles são descritos como mais pacíficos e ligados à terra do que seus adversários. Helheim é a morada das almas mortas sob o comando de El. Este mundo é um lugar sombrio, separado dos vivos por Gajalarbur, uma ponte sonora que só os mortos podem cruzar. Finalmente, Muspelheim, Niflheim e Helheim são 3 reinos que se encontram no fim do mundo em Ragnarok, apocalipse mitológico nórdico, onde esses lugares desempenham um papel central na destruição e renovação do universo. Os Aesir constituem o principal panteão dos deuses na mitologia nórdica, localizados em Asgard, a cidade fortificada dos deuses.
Este grupo inclui diversos deuses e seres míticos que desempenham papéis cruciais no folclore germânico. Odin, o chefe supremo e mais venerado dos Aesir, é conhecido por suas façanhas heróicas, sabedoria e poder. Ele é frequentemente associado com a guerra, a misticidade e o conhecimento. Thor, filho de Odin, é o deus do trovão, tempestades e defesa. Sua armadura, martelo Mjolnir e capacidade de controlar os elementos da natureza fazem dele um herói protetor, associado à justiça e força. Freyr, irmão de Freya, é o deus da fertilidade, prosperidade e amor. Ele é conhecido por seu cavalo chamado Sleipnir e pelo seu poder sobre a natureza e os ciclos agrícolas. Frigg, esposa de Odin, é a deusa do destino, maternidade e casamento. Ela é frequentemente associada à sabedoria e ao futuro. Loki, um ser ambíguo entre o humano e divino, é conhecido por seu papel como traidor e caótico. No entanto, ele também pode assumir formas bonitas e é descrito como sendo extremamente astuto e engenhoso. Outros Aesir incluem Tyr, deus da justiça e honra, Vidar, o silencioso que promete vingar a morte de Odin, Vali, conhecido apenas por matar o gigante Fenrir, Modi e Magni, filhos de Thor, que são fortes o suficiente para levantar sua arma principal, Mjolnir, Balder, associado à beleza, pureza e morte prematura, e Hermóder, um cavaleiro de Odin conhecido por suas viagens perigosas. Cada um destes Aesir tem seus próprios domínios e características que os definem em seu papel no panteão, mas todos são unidos sob a liderança de Odin em Asgard. Os Vanir constituem o segundo panteão principal da mitologia nórdica, composto pelos deuses Freya, Freyr e Njordr. Eles representam a fertilidade, a natureza e a riqueza. Diferentemente dos Aesir, os Vanir possuem uma origem distinta e foram celebrados principalmente em conexão com a terra e o crescimento sazonal. Durante a mitologia, houve uma guerra entre os Aesir e os Vanir, mas isso foi seguido por um tratado de paz e integração. Este pacto significou que os dois panteões se fundiram, resultando em uma visão mais complexa dos deuses nórdicos. Freya é a deusa da fertilidade, do amor e da beleza, conhecida também como a Rainha dos Mortos. Ela possui um belo cavalo chamado Gutopir e usa uma vestimenta feita de pele de lince. Freyr, seu irmão, é o deus da fertilidade, da riqueza e da prosperidade. Ele é descrito como possuindo a capacidade de fazer coisas crescerem e florescerem, além de ser associado ao Sol. Njordr, por outro lado, é um dos mais antigos deuses do panteão nórdico e é venerado principalmente em conexão com a natureza. Ele é filho de Nod, a noite, e possui 3 filhos: Júkir, o sono, Jord, a terra, e Astro, a estrela da manhã. Njordr é frequentemente associado ao universo, às estações e à natureza. Os Vanir representam um aspecto fundamental da cosmologia nórdica e os deuses que compõem esse panteão são venerados em conexão com o ciclo vital, a fertilidade e a riqueza. Odin é a figura principal do panteão nórdico e é conhecido como o pai dos deuses. Como líder dos Aesir, ele personifica a soberania, a sabedoria e a força. Sua mitologia envolve muitos aspectos do cosmos e da humanidade, incluindo a morte, a guerra, o xamanismo e o conhecimento. Um dos mais famosos feitos de Odin é seu sacrifício voluntário para ganhar o conhecimento. Ele se pendurou em um carvalho por 9 dias, durante os quais ele foi atacado por serpentes venenosas e forças do mal. Durante esse período, Odin perdeu um olho, mas ganhou a visão de além-túmulo.
Este ato é muitas vezes interpretado como um ritual de iniciação xamânica que lhe proporcionou acesso ao mundo espiritual. Odin também é conhecido por ter descoberto as runas, símbolos mágicos e sagrados que foram utilizadas para inscrições, magia e profecias. Ele é considerado o mestre das artes da magia e da guerra, e exerce influência sobre a morte, sendo associado ao destino e à inevitabilidade do fim. Os dois corvos de Odin, Hugin e Munin, pensamento e memória, simbolizam a vigilância e a observação. Cada dia, eles voam pelo mundo em missão para seu Senhor, trazendo-lhe notícias sobre os eventos ocorridos na Terra. A figura de Odin é também uma personificação do xamanismo germânico antigo, onde o contato com os espíritos e o conhecimento das forças sobrenaturais eram uma parte integrante da prática religiosa. Sua mitologia e características refletem a visão nórdica dos ciclos de vida e morte, bem como a busca do homem pelo entendimento do universo. Em resumo, Odin é um deus multifacetado e importante no sistema de crenças germânico. Sua história está repleta de sacrifício, conhecimento, poder e visão profunda sobre o cosmos e os destinos humanos. Thor é um dos deuses mais populares da mitologia nórdica, conhecido por seu papel como deus do trovão e da força. Ele era filho de Odin e J.O. com trema R, terra, e era associado à tempestade, raios e trovoada. Thor era descrito como um homem gigantesco, com uma barba densa e cabelos ruivos, carregando seu martelo mágico chamado Mjolnir. Esse martelo era capaz de atravessar o céu e a terra, sendo considerado sua principal arma. Thor era conhecido por suas habilidades sobre-humanas, incluindo uma força incrível e agilidade excepcional. Ele era um guerreiro valente e seu papel era defender o mundo dos homens, chamado de Midgard, contra os gigantes e outros monstros que ameaçavam a humanidade. Muitos mitos narram as batalhas épicas em que Thor participou, usando seu martelo para derrotar seus inimigos. A importância cultural de Thor era significativa entre os povos nórdicos e germânicos, sendo adorado como um protetor poderoso e uma fonte de força. Sua mitologia era parte das tradições orais transmitidas por gerações, e muitas vezes era retratada em esculturas e pinturas antigas. O martelo de Thor, Mjolnir, é frequentemente citado como a arma mais poderosa do panteão nórdico. Era feito de material desconhecido, sendo descrito como tão pesado que somente Thor era capaz de carregá-lo. A força necessária para lançar Mjolnir era equivalente à de um trovão, e sua capacidade de retornar a ele após ser lançado era considerada uma propriedade mágica. Thor era também conhecido por seu capacete mágico, que lhe dava proteção contra ferimentos. Seu escudo, chamado Aegizul, e sua armadura eram outros itens valiosos que o tornavam invencível em combate. Em muitas narrativas mitológicas, Thor era retratado como um herói que lutava por justiça e proteção de seu povo. Sua lenda é uma parte fundamental da cultura germânica e nórdica, continuando a inspirar arte, literatura e tradições até os dias atuais. Thor, o deus do trovão, era mais do que um ser mítico para aqueles que o adoravam. Ele representava a força da natureza, a proteção contra as ameaças e o poder divino. Suas histórias continuam a encantar e inspirar aqueles que se interessam pela mitologia nórdica, retratando um dos aspectos mais fascinantes deste rico legado cultural. Frigg, esposa de Odin e rainha dos Aesir, é a deusa do lar e família. Ela é conhecida por seu vasto conhecimento sobre o destino de todos e é frequentemente invocada em orações pedindo proteção e segurança para os lares. Freya, filha de Nidir,
é uma das mais veneradas deusas, conhecida como a deusa do amor e da guerra. Seu colar mágico, Brisingamen, é um dos seus símbolos mais conhecidos e foi feito por 5 donzelas encantadoras. Freya também é conhecida por seu domínio sobre a fertilidade e a morte honrosa, sendo que para ela eram destinados os guerreiros que morriam em combate. Era dito que Freya tinha o poder de transformar-se em um cavalo branco para viajar pelas regiões inferiores da Terra. A importância das duas deusas nas práticas religiosas era significativa, tanto que elas tinham papéis centrais no panteão nórdico e eram veneradas por muitos. Loki é uma figura complexa e ambígua na mitologia nórdica, retratado como o deus enganador e provocador. Ele é descrito tanto como um Elper quanto como um destruidor, exibindo sua natureza dual. Loki mantém uma estreita ligação com Odin, o principal deus do panteão, em muitos mitos. Loki é conhecido por suas transformações e uso da magia. Ele pode mudar de forma para enganar os outros e obter o que deseja. No entanto, essas habilidades costumam levar a consequências negativas, tanto para ele quanto para aqueles que se envolvem com ele. Loki casou-se com Sigyn, uma figura também ambígua na mitologia. Eles tinham filhos juntos, incluindo o lobo Fenrir e 2 gatos, Jormungand e El. Essas crianças são personagens centrais em histórias que envolvem Loki e seus atos provocadores. Apesar de ser muitas vezes visto como um personagem problemático, Loki também é responsável por eventos cruciais no futuro do mundo nórdico, conhecido como Ragnarok. Nesta época de destruição final, Loki desempenha um papel crucial tanto na derrota dos deuses quanto na destruição do mundo atual. A natureza moral de Loki é ambígua em muitos mitos. Ele pode ser visto tanto como o traidor que causa a queda de outros deuses, quanto como o salvador que leva os heróis ao sucesso. Esta ambiguidade faz dele um dos personagens mais complexos e intrigantes da mitologia nórdica. Essa visão multifacetada de Loki reflete a complexidade e profundidade do panteão nórdico, onde os deuses não são apenas bons ou maus, mas sim seres com múltiplas facetas e motivações. Tyr é um deus que personifica a justiça e bravura na guerra em mitologia nórdica. Durante Ragnarok, Tyr será um dos deuses que enfrentarão os monstros do caos. Tyr tem uma confiança forte em seu próprio poder e um senso de justiça inflexível. Tyr também é conhecido por sacrificar sua mão para satisfazer o demônio Fenrir, que havia jurado nunca mais se submeter a ser amarrado com correntes feitas pelos forjadores dos deuses. Tyr convenceu os deuses a fazer uma corrente tão forte que nem mesmo Fenrir poderia rompê-la, mas na condição de que ele próprio colocaria sua mão no laço. Quando Fenrir tentou romper as correntes, seu punho foi cortado e Tyr escapou. Em batalhas, os guerreiros invocavam o nome de Tyr para pedir proteção e força. No entanto, ao longo dos séculos, a importância de Tyr diminuiu em favor de Odin, que se tornou o principal deus da mitologia nórdica. Tyr continua sendo reverenciado como um símbolo de bravura e sacrifício pelo bem comum. Esta informação é baseada nas fontes primárias da Edda Poética, Edda em prosa e outras sagas nórdicas, assim como nas interpretações acadêmicas e arqueológicas da cultura germânica. Endal é uma das figuras centrais no panteão nórdico e exerce o papel de sentinela dos deuses. Responsável por proteger Bifrost, a ponte arco-íris que liga o mundo dos humanos ao Asgard, o lar dos deuses. Endal é descrito nas fontes mitológicas como tendo nascido de 9 mães. Suas habilidades incluem uma audição sobrenatural, permitindo-lhe ouvir até mesmo os mais sussurrados rumores do universo. Em Ragnarok,
Apocalipse mitológico nórdico. Endal tem um papel crucial. Ele anuncia o início desse evento cataclismo com seu alarme poderoso. Durante este épico conflito final entre deuses e monstros, Endal enfrenta Loki, o deus do caos, em uma batalha que se pensa ser fatais para ambos os combatentes, encerrando assim a existência de Loki. A imagem de Endal como um vigilante infalível e com o ouvido atento reflete a importância da vigilância e da percepção no mundo germânico. Sua história é uma parte integral do complexo mito nórdico que continua a fascinar estudiosos e amantes da mitologia até os dias de hoje. Baldur, filho de Odin e considerado o mais belo dos deuses na mitologia nórdica, é um personagem central. Frigg, sua mãe, concedeu-lhe invulnerabilidade após uma bênção universal. No entanto, Baldur foi morto acidentalmente por Odur, seu irmão que não havia recebido a mesma bênção. A morte de Baldur causou profundo luto entre os deuses e outros seres sobrenaturais, sendo vista como um ponto crucial na preparação para o Ragnarok, a apocalipse dos mitos germânicos. Após sua morte, os deuses esperam em vão por seu retorno, uma ressurreição que viria após o cataclismo final. Baldur simboliza a perfeição e a tragédia da vida humana, tema recorrente na mitologia nórdica. Seu legado é um exemplo do conflito entre beleza e destruição, iluminação e escuridão, elementos essenciais para compreender os mitos germânicos e sua cosmologia complexa. Vidar é descrito nas sagas islandesas como tendo cabelo ruivo, olhos verdes e uma barba espessa, características típicas dos guerreiros germânicos da época. Modi, filho de Thor, é outro herói mitológico conhecido por sua coragem e força, capaz de derrotar monstros e gigantes. Junto com seu irmão Magni, eles herdaram o martelo Mjolnir, considerado um símbolo da força entre os deuses nórdicos. Modi é descrito nas fontes antigas como tendo uma natureza combativa e agressiva, mas também muito leal a seu pai. Ele participou de várias batalhas ao lado de Thor, especialmente contra as criaturas do submundo, ajudando o deus da tempestade a proteger a terra dos perigos que vinham do mundo escuro. Modi e Magni são mencionados na Edda em prosa como os herdeiros diretos do martelo de Thor. Este martelo tinha o poder de transformar-se em pedra ou pó se fosse lançado contra um inimigo indigno. Os dois irmãos continuam as tradições dos deuses da força e são considerados os protetores dos filhos de Thor, representando a continuação da linhagem divina no novo mundo que viria após Ragnarok. A mitologia nórdica é rica em histórias de conflitos e alianças entre diferentes grupos divinos. Entre estes, os Vanir e os Aesir são dois panteões que tiveram um importante papel na cosmologia nórdica. Segundo as fontes primárias como a Edda poética e a Edda em prosa, existe uma história de tensão entre ambos os grupos divinos. A causa desta guerra cósmica não é clara nas fontes, mas pode ser entendida como um reflexo da mistura de culturas indo-europeias e mediterrâneas que caracterizou a mitologia nórdica. O conflito inicial resultaria em uma série de batalhas e consequências para o cosmos nórdico. Para pôr fim à guerra, houve uma troca de reféns entre os dois panteões. Entre estes, destaca-se a figura de Odin, líder dos Aesir, que foi enviado como refém aos Vanir por um período de tempo desconhecido. Esta troca teve como resultado a integração cultural e religiosa entre os dois grupos divinos. Ainda que a guerra entre Vanir e Aesir não tenha sido totalmente resolvida, esta troca de reféns pode ser vista como um passo importante rumo à paz no panteão nórdico. Esta história reflete o dinamismo da mitologia nórdica e as complexidades das relações entre diferentes grupos divinos.
Os Jotuns são figuras centrais na mitologia nórdica, conhecidos como gigantes cósmicos que desempenham um papel crucial tanto no início do universo quanto em seu destino final. Eles são frequentemente divididos em categorias baseadas em suas habilidades e características distintivas: os gigantes do gelo, os gigantes do fogo e os gigantes das tempestades. Estes Jotuns, com seus poderes sobrenaturais, são tanto ancestrais quanto adversários dos deuses Aesir. Entre os mais notáveis dos Frost Giants está o lendário T.A.Y.M., conhecido por roubar a massa mágica Mjolnir de Thor e exigir que a deusa Freya fosse entregue como refém para recuperá-la. Outro Jotun proeminente é Surtr, um gigante de fogo associado ao fim do mundo em Ragnarok, o apocalipse nórdico. Ele é descrito com uma espada chamada de chama, e é considerado invencível em seu elemento. Os Jotuns, tanto como criaturas individuais quanto coletivamente, representam a imutabilidade entre as civilizações humanas e os poderes sobrenaturais do mundo nórdico. Eles são personificações da natureza indomável, desafiando constantemente a ordem dos deuses Aesir, que simbolizam o equilíbrio do cosmos. Esta oposição é uma constante na mitologia e reflete os conflitos entre as forças da natureza e a ordem divina. O papel dos Jotuns no mito não se limita ao confronto direto com os deuses, mas também inclui as origens do mundo e seu destino final. Eles são mencionados em diversas sagas e nos textos da Edda poética e Edda em prosa, onde seus feitos e lutas contra os Aesir são descritos em detalhes. Este resumo é uma apresentação factual sobre os Jotuns, proporcionando uma visão clara de como esses gigantes cósmicos se encaixam no vasto panteão nórdico. A cosmologia nórdica é uma parte crucial da mitologia germânica e inclui diversos seres mágicos que habitam os 9 mundos ou reinos. Entre esses seres encontram-se os Elfos Claros, ou Josalfar, que residem em Vanaheim, um mundo associado ao deus Vanir, e os Elfos Negros, Dokaus, localizados em Svartalfheim. Em contraste com os Elfos, os Anões, Dwarfs, são outra raça importante na mitologia nórdica. Eles moram sob a terra, especialmente em Zulfalheim, onde são conhecidos por sua habilidade de criar objetos mágicos e valiosos, muitas vezes usando minério que extraem das profundezas da terra. Outra criatura notável é o dragão, representado como uma força caótica no panteão nórdico. O dragão Nidhogg, por exemplo, é conhecido por atacar as raízes do Yggdrasil, que é a árvore central da cosmologia e sustenta todos os reinos. Estes dragões são muitas vezes vistos como símbolos de poder e força selvagem. Os elfos, anões e dragões desempenham papéis específicos em diversos mitos nórdicos. Os elfos claros geralmente são retratados como criaturas bonitas e místicas, que se concentram na criação de objetos mágicos e ferramentas valiosas. Enquanto isso, os elfos negros são geralmente associados com a forja de armas poderosas, muitas vezes trabalhando em escuridão. Os anões são conhecidos por sua habilidade de criar artefatos que são considerados mágicos ou sagrados, tais como o martelo de Thor e outras ferramentas do panteão nórdico. Eles também desempenham um papel no mito de Ragnarok, quando os gigantes derrotam os anões em batalha. Por fim, dragões como Nidhogg são frequentemente retratados atacando a Yggdrasil, simbolizando a luta entre ordem e caos na cosmologia nórdica. Eles são lembrados não só por sua força destrutiva, mas também pelo seu papel em manter o equilíbrio dos mundos. Esses seres mágicos da mitologia nórdica não apenas representam diferentes aspectos da natureza e do universo,
mas também desempenham papéis cruciais em diversos mitos e histórias que formam a cosmologia deste panteão. As Nornas são figuras centrais na mitologia nórdica, representando o destino e o tempo. Elas moram em Urdswell, onde se encontra a fonte de Urd, o lugar sagrado onde tecem o WYRD, ou o destino, dos seres vivos. Este processo é considerado inevitável no contexto nórdico, pois as Nornas têm poder sobre o passado, presente e futuro. Existem 3 Nornas principais: Urd, Verdandi e Kuld. Cada uma delas representa um aspecto do destino. Urd, a mais antiga, é associada ao passado. Verdandi, que significa aquele que existe, está ligada ao presente. E Kuld, a mais jovem, ao futuro. As Nornas são retratadas como 13 irmãs idosas sentadas em tronos dourados. Elas seguram um fio de lã e uma roca, tecendo o destino dos seres vivos no grande tapete do tempo. O fio que elas usam é conhecido como linha do destino, um conceito central na cosmologia nórdica. Urdswell é um lugar sagrado, localizado no meio de 3 enormes oliveiras. As Nornas se reúnem ali para tecer o destino dos mortais e dos deuses. Este local é considerado o coração do tempo e o ponto onde passado, presente e futuro se encontram. Embora o conceito de WYRD seja central no folclore germânico, as Nornas não são mencionadas em todas as fontes antigas. A Edda poética e a Edda em prosa fornecem os principais relatos sobre elas, enquanto outras narrativas, como as sagas islandesas, também incluem referências. As Nornas representam o inevitável curso do tempo e do destino, um aspecto crucial da cosmologia nórdica. O seu papel é central para a compreensão dos mitos germânicos e da filosofia de vida que guia as crenças e práticas culturais dessa tradição. Bifrost é uma ponte mítico-cósmica que liga os mundos do céu, Asgard, ao mundo dos humanos, Midgard. Construída pelos deuses nórdicos, Bifrost é descrita nas fontes primárias da mitologia nórdica, a Edda poética e a Edda em prosa. A ponte é conhecida por suas cores brilhantes, vermelho, verde e azul. Suas cores distintivas simbolizam o poder dos deuses que a construíram e seu propósito de servir como uma conexão entre os mundos divino e humano. Endal, um dos deuses nórdicos, é o guardião de Bifrost. Ele é descrito como tendo ouvido mais sensitivo do que qualquer outro ser e olhos capazes de ver a distância de milhas em todas as direções ao mesmo tempo. Seu papel é monitorar a ponte para garantir que os seres humanos não invadam o reino dos deuses e vice-versa. Durante Ragnarok, uma série de eventos apocalípticos previstos no mito nórdico, Bifrost será destruída. A desintegração da ponte é um sinal de que os fatos do mundo estão chegando ao fim, e o ciclo dos deuses está prestes a se encerrar. Bifrost não apenas serve como uma estrutura física conectando 2 mundos, mas também simbolicamente representa a ligação entre o divino e o humano, um elo sagrado no cosmos nórdico. Após a morte no campo de batalha, os guerreiros eram transportados por valquírias, deusas guerradoras, ao Valhalla, o grande salão sagrado. Lá, governado pelo deus Odin, eles passavam suas vidas em preparativos para a maior batalha final do mundo, conhecida como Ragnarok. No Valhalla, os guerreiros viviam uma existência de festas eternas e exercícios militares contínuos, onde se fortaleciam e treinavam para o combate que viria. Já os mortais comuns eram enviados ao reino subterrâneo de Elien, governado por El, a personificação da morte. Lá, as condições eram mais sombrias e monótonas em comparação ao Valhalla dos guerreiros que caíram em batalha. O conceito nórdico sobre a morte era profundamente ligado à honra.
Aqueles que morriam heroicamente tinham o privilégio de ir para o Valhalla, enquanto os outros eram destinados ao mais obscuro, Helheim. As crenças em Valhalla e Helheim refletiam a visão nórdica da morte como um evento natural do ciclo da vida, uma transição que dependia da honra conquistada durante a existência terrena. Sigurd, o herói dos Volsung, é conhecido por sua façanha em matar o dragão Fafnir. Segundo as lendas nórdicas, Regin, um ferreiro, forjou a espada de Sigurd que ele usaria para enfrentar e derrotar Fafnir. A morte do dragão trouxe a Sigurd uma pele invulnerável após o herói mergulhar em seu sangue. Esse ato lhe concedeu a habilidade de entender as línguas dos pássaros, permitindo-lhe saber sobre os segredos e traições que viriam a afetá-lo tragicamente. A jornada épica de Sigurd é uma das muitas histórias que conduzem até Ragnarok, o fim do mundo e da era dos deuses nórdicos. Brynhildr era uma valquíria e guerreira do panteão nórdico, conhecida por sua devoção ao fogo e à espada. Ela foi transformada em uma bruxa após a morte, segundo as sagas islandesas. A história entre Brynhildr e Sigurd é um dos temas mais trágicos da mitologia germânica. Ambos se amaram profundamente, mas foram enganados por artimanhas. Sigurd acabou casando-se com Gudrun em vez de Brynhildr, o que causou a fúria e a vingança da valquíria. A morte de Sigurd e Brynhildr é um exemplo do ciclo fatal da vida e da reencarnação nos mitos germânicos. Eles se mataram juntos em uma cena dramática, marcada pelo amor não correspondido e pela traição. Brynhildr também era conhecida como a protetora dos casamentos justos e do amor puro, representando os valores da honra e do compromisso na cultura germânica. Sua história é um exemplo de tragédia pessoal e de conflitos éticos, temas centrais na mitologia nórdica e que continuam a inspirar a imaginação humana até hoje. Ragnar Lothbrok é um personagem histórico e mitológico que combinou a realidade com o lendário. De origem viking seca, Ragnar foi um guerreiro e líder que expandiu seu poder na Escandinávia e em terras mais ao sul, como a Inglaterra. Ragnar é conhecido por suas façanhas contra os monstros marinhos, especialmente o mitológico Kraken. Esta lenda não só reflete sua habilidade militar, mas também seu status de herói cultural germânico. Sua família era composta pelos filhos Bjorn, Ivar e Ragnar Jr., todos treinados para a guerra e que continuaram as conquistas paternas. Bjorn, conhecido como Bjorn Ironside, se destacou em suas próprias campanhas militares. Ivar, o destruidor de mundos, é lembrado não só por sua ferocidade em batalha, mas também por seu papel na fundação do Reino da Inglaterra, enquanto Ragnar Jr. continuaria as tradições guerrilheiras dos Lothbrok. Ragnar e seus filhos são um exemplo da transição entre a história factual e o mito. Sua vida, com combates contra os monstros e expedições bélicas, influenciou tanto a história quanto a mitologia germânica, preparando-se para a chegada de Ragnarok, a batalha final do mundo segundo a crença nórdica. Ivar, filho de Ragnar Lothbrok, é uma figura proeminente da mitologia nórdica. Conhecido por sua deficiência física e habilidades táticas excepcionais, Ivar, também chamado de desossado, Ottar em norueguês antigo, lutou com coragem apesar de seu corpo frágil, se tornando um símbolo da força da mente sobre a do corpo. Ivar ganhou destaque ao liderar uma invasão bem-sucedida da Inglaterra no século IX, na qual ele e seus irmãos buscavam vingança pelo assassinato de seu pai. Sua capacidade de comandar o que se tornou conhecido como o Grande Exército Pagão é considerada uma das mais brilhantes estratégias militares da época. As histórias sobre Ivar destacam sua coragem e determinação, mesmo em circunstâncias adversas. Sua deficiência física era vista não como um impedimento,
mas como um sinal de que a força verdadeira pode vir da astúcia e da inteligência, simbolizando uma visão única da força sobre o corpo fraco. Ivar é lembrado como um herói em muitas histórias e lendas, e seu exemplo continua a inspirar até os dias de hoje, demonstrando que a mente humana pode superar dificuldades físicas para alcançar grandes feitos. Beowulf é um herói germânico-nórdico que aparece na épica poema homônimo, considerada uma das primeiras obras da literatura inglesa. Esse poema não é de autoria nórdica, mas sua influência e elementos mitológicos são significativos para a compreensão da cultura germânica. Nascido em Geatland, Götaland, atual Suécia, Beowulf é conhecido por seus feitos heróicos. O mito começa com o jovem Beowulf viajando à Dinamarca para ajudar o rei Hrothgar, cujo povo está sofrendo com as ações do monstro Grendel. Este monstro é filho da bruxa, irmã de mãe de Grendel, que se alimentava dos homens de Euroth, o Salão Real. Beowulf luta contra Grendel usando apenas suas próprias forças físicas e consegue capturá-lo, mas não o mata. Quando Grendel é morto por sua mãe, Beowulf então enfrenta a bruxa em combate corpo a corpo e a derrota também, pondo fim às ameaças contra os homens de Euroth. Com o tempo, Beowulf tornou-se rei dos Geatas e viveu uma vida longe da guerra até que um dragão atacou seu povo. Na batalha contra o dragão, Beowulf é ferido mortalmente por sua própria espada, mas consegue matar o dragão primeiro, morrendo heroicamente. A história de Beowulf reflete os conceitos germânicos de herói e bravura, bem como a importância da honra e do dever. Seu mito influenciou muitas obras literárias subsequentes e é considerado um clássico da literatura ocidental. As valquírias são seres femininos ligados à mitologia nórdica, figuras centrais na cosmologia e mitos germânicos. Elas são descritas como guerreiras escolhidas pelo deus da guerra, Tyr, para servi-lo no combate e conduzir os heróis mortos em batalha ao seu destino final. Uma das funções mais conhecidas das valquírias é escolher aqueles que morrem em batalha e levá-los a Valhalla, o imenso palácio de Odin no mundo dos deuses. Lá, os guerreiros mortais são treinados e preparados para participar do final dos tempos conhecido como Ragnarok. As características destas divindades são suas habilidades marciais excepcionais e seu relacionamento direto com o destino dos heróis. Elas são retratadas voando sobre os campos de batalha, identificando aqueles que merecem a honra de ser escolhidos para Valhalla. A escolta das valquírias não é vista como uma morte, mas sim como um passo para uma vida mais gloriosa e importante no mundo dos deuses. Este papel elogioso reflete o valor dado à honra na cultura germânica antiga. As valquírias também são representadas em seus relacionamentos com os deuses, especialmente com Odin, que é seu chefe supremo. Elas são vistas não só como guerreiras, mas também como servas e conselheiras dos deuses, tendo um papel central na mitologia germânica. Em resumo, as valquírias são figuras míticas femininas ligadas ao combate e ao destino dos heróis em batalha. Seu papel é conduzir os guerreiros mortais a Valhalla, onde serão treinados para participar do Ragnarok. Suas habilidades marciais excepcionais e seu relacionamento com os deuses as tornam figuras centrais na mitologia germânica. A saga dos Volsung é um ciclo épico que abrange várias gerações de heróis da cultura nórdica. Iniciada pelo patriarca Volsung, conhecido por sua virtude, força e sabedoria, a saga se estende até seu neto Sigurd, também chamado de Feroz ou Jovem Sábio. Sigurd é um herói central, conhecido por suas façanhas em combate, nobreza de coração e habilidade excepcional na poesia. Ele também é o principal responsável pela vingança familiar,
depois de matar o dragão Fafnir para obter o tesouro amaldiçoado que pertencia ao irmão do monstro, Andvari, este mesmo que havia colocado uma maldição sobre o precioso metal. A saga não apenas apresenta a história de Sigurd como herói, mas também seu amor infeliz por Brynhild, uma valquíria transformada em mortal. Este amor é usado contra ele pelo malicioso rei Guntar e sua esposa, a rainha Gudrun, que conspiram para matá-lo, um evento causado pela maldição do tesouro de Andvari. O ciclo dos Volsung influenciou profundamente a literatura medieval europeia. A história do amor infeliz entre Sigurd e Brynhild é especialmente conhecida na forma como é narrada nas Eddas, tanto na poética quanto na prosa, tornando-se um padrão para histórias de amor tragédico. Além disso, a saga apresenta muitos outros aspectos da mitologia nórdica, tais como os conceitos de honra e vingança que são centrais em toda a cultura germânica. A narrativa finalmente chega ao Ragnarok, uma palavra traduzida como destino dos deuses, um cataclismo cosmológico no qual muitos heróis e deuses morrem. Neste ponto, Sigurd é apenas mais um herói que cai nas fileiras do caos e da guerra final. A saga dos Volsung não só fornece uma visão rica e complexa da mitologia nórdica, mas também oferece uma compreensão profunda sobre o mundo germânico medieval, seus valores, mitos e culturas. Os Niflung eram dois irmãos mágicos na mitologia nórdica, Alberich e Grimnir. Eram donos de uma riqueza incrível denominada Tesouro dos Niflungs, composto por objetos de poder mágico amaldiçoado. Este tesouro era conhecido como o maior tesouro do mundo germânico. Alberich obteve a riqueza através de traição e sacrifício, o que lhe trouxe prosperidade e também uma maldição. A posse desse tesouro era considerada um castigo eterno, pois qualquer pessoa que tentasse possuí-lo ou dividi-lo enfrentaria a morte certa. Este tema central de ganância e consequências aparece em obras literárias posteriores, inclusive na ópera O Anel do Nibelungo de Richard Wagner. A história dos Niflung também influenciou a literatura germânica, tornando-se um mito popular sobre o poder e as consequências da ganância. Os irmãos Niflung são conhecidos por seu drama épico no ciclo de lendas nórdicos, onde a riqueza mágica amaldiçoada é uma parte central da narrativa. A busca pelo tesouro dos Niflungs, seu poder e sua consequente tragédia tornou-se um ponto crucial nas histórias sobre o fim do mundo em Ragnarok, o apocalipse nórdico, onde essa riqueza seria novamente amaldiçoada e destruída. Fenrir é o lobo cósmico mítico da mitologia nórdica, representando as forças caóticas que se opõem ao cosmos ordenado. Segundo a Edda, em prosa e outros textos medievais, Fenrir foi formado pelos 13 rolos de cabelo do gigante, e é imune a todas as armas conhecidas, exceto uma corrente mágica chamada Gleipnir. Essa corrente foi feita com 4 raízes de montanhas, 5 peles de animais selvagens, o fôlego de um peixe gigante e a língua de um serpente. Embora aprisionado por esse elo mágico, Fenrir cresceu até que seu aprisionamento se tornou insuportável para os deuses. Na crença dos nórdicos, Fenrir representaria um papel crucial na apocalipse conhecido como Ragnarok, quando as forças do mal prevalecerão e o mundo atual será destruído. Durante Ragnarok, Fenrir mata Odin, o deus principal da mitologia, simbolizando a perda da liderança espiritual e cósmica dos deuses. Fenrir não é apenas um lobo, ele é uma força cósmica que personifica o fim do mundo e a inevitável batalha entre o bem e o mal. Sua importância na mitologia nórdica é vital, pois ilustra a crença dos antigos germânicos de que as forças da natureza selvagem não podem ser controladas por sempre e que um dia elas prevalecerão sobre a ordem do mundo. Fenrir,
O lobo mítico da mitologia nórdica é uma personificação das forças caóticas opostas ao cosmos ordenado. De acordo com a Edda em prosa e outros textos medievais, Fenrir foi criado pelos 13 rolos de cabelo do gigante e é imune a todas as armas conhecidas, exceto por uma corrente mágica chamada Gleipnir. Essa corrente foi feita com 4 raízes de montanhas, 5 peles de animais selvagens, o fôlego de um peixe gigante e a língua de uma serpente. Apesar de estar aprisionado por esse elo mágico, Fenrir cresceu até que seu aprisionamento se tornou insuportável para os deuses. Na crença dos nórdicos, Fenrir desempenharia um papel crucial na apocalipse conhecido como Ragnarok, quando as forças do mal prevalecerão e o mundo atual será destruído. Durante Ragnarok, Fenrir mata Odin, o deus principal da mitologia, simbolizando a perda da liderança espiritual e cósmica dos deuses. Fenrir não é apenas um lobo. Ele é uma força cósmica que personifica o fim do mundo e a inevitável batalha entre o bem e o mal. Sua importância na mitologia nórdica é vital, pois ilustra a crença dos antigos germânicos de que as forças da natureza selvagem não podem ser controladas por sempre e que um dia elas prevalecerão sobre a ordem do mundo. Jormungandr é uma serpente gigantesca de mitologia nórdica, filha do deus traidor Loki e da gigante Angrboda. Nascida com o poder de criar tsunamis com sua mordida, Jormungandr foi lançada para a circundação de Midgard, o mundo dos humanos, ancorando-se em cada extremidade do oceano para impedir sua fuga. Em seus contos mitológicos, Jormungandr é retratado como um ser perigoso e temido, especialmente pelo deus do trovão Thor. A lenda conta que Thor, ao viajar no barco de seu irmão, a balança de prata, sempre tinha que passar perto da serpente para chegar à sua morada nas nuvens. Em uma das várias batalhas entre os dois, Jormungandr e Thor se enfrentaram, culminando em uma luta feroz. Apesar do poder das armas de Thor, a serpente era imune a elas, pois tinha sido batizada com o sangue da gigante Lindvor. A morte de ambos estava programada para acontecer no final dos tempos, na catastrófica batalha conhecida como Ragnarok. Segundo as profecias, Thor e Jormungandr se encontrarão novamente em uma batalha que resultaria na destruição mútua de ambos, com a serpente engolindo o deus do trovão antes de sua própria morte sob a terra, marcando assim o início da destruição universal. Surteth, o gigante do fogo primordial, é uma figura central na mitologia nórdica e no panteão germânico. Originário de Muspelheim, a terra dos incêndios eternos, Surteth é um símbolo da força destrutiva do fogo. Em sua mitologia, ele é descrito como tendo cabelos vermelhos flamejantes e armado com uma espada que emite chamas. No ciclo final do mito conhecido como Ragnarok, ou fim dos deuses, Surteth é apresentado como líder das forças do caos que desafiam os deuses a Aesir. Quando o apocalipse começa, o sol se escurece e as estrelas caem da constelação da Ursa Maior para o céu. Surteth comanda uma invasão devastadora contra Asgard, o lar dos deuses. Sua chegada é acompanhada por eventos cataclísmicos. O mar se une ao céu em um evento conhecido como Ginnungagap, e os gigantes de gelo e pedra são libertados para causar mais destruição. Surteth não só lidera essas forças contra Asgard, mas também ataca Yggdrasil, o ancestral sagrado do mundo, queimando-o em sua cauda de fogo. A batalha entre os deuses e as forças do mal é brutal e decisiva. Vários deuses são mortos, incluindo Idun, Balder e Oenir, enquanto Loki assume a forma de um dragão para lutar contra os deuses. No final dessa guerra, Surteth triunfa, matando muitos dos principais deuses, inclusive o deus do trovão e o líder dos Aesir,
Thor. Sua vitória marca não só a morte dos deuses, senão também abre as portas para Ragnarok, uma era nova e sombria. Depois dessa batalha, apenas os gigantes sobrevivem em Muspelheim, e o mundo é reconstruído por novos deuses ou seres que surgirão do caos. Assim, Surtr não só é um símbolo da força devastadora do fogo, mas também um agente crucial no fim dos velhos deuses e no início de uma nova era. Em termos mitológicos, ele personifica a inevitabilidade das mudanças e transformações, bem como o lado sombrio da natureza que se manifesta em eventos cataclísmicos. El, filha de Loki e criatura Jotnar do panteão nórdico, é a governante do submundo chamado Elheim. No submundo, ela exerce seu poder sobre os mortos, decidindo o destino deles. Aqueles considerados covardes ou sem valor são levados para sua morada no submundo, enquanto outros são reencarnados em novas vidas. Nas fontes primárias, El é descrita com metade do corpo humano e outra metade cadavérica, o que simboliza seu poder sobre a morte e o além. Durante Ragnarok, uma das funções de El é o recrutamento de um exército de mortos para lutar contra os deuses em batalhas finais. No entanto, El mantém uma posição de neutralidade entre o bem e o mal, não tomando partido nas disputas entre os deuses e as forças do caos que se aproximam no fim dos tempos. El é a governante do submundo chamado Elheim. Ela exerce seu poder sobre os mortos, decidindo o destino deles. Aqueles considerados covardes ou sem valor são levados para sua morada no submundo, enquanto outros são reencarnados em novas vidas. Nas fontes primárias, El é descrita com metade do corpo humano e outra metade cadavérica, o que simboliza seu poder sobre a morte e o além. Durante Ragnarok, uma das funções de El é o recrutamento de um exército de mortos para lutar contra os deuses em batalhas finais. No entanto, El mantém uma posição de neutralidade entre o bem e o mal, não tomando partido nas disputas entre os deuses e as forças do caos que se aproximam no fim dos tempos. Thor e Odin visitam Himinjord, o castelo do gigante Agaemir. Durante uma pesca, trazem à tona questões de traição e significado cosmológico. Eles pescam Jurmungandr, a serpente do mundo, que é filho da gigante Angerboa e simbolicamente ligada ao fim dos tempos em Ragnarok. A pesca também é uma tentativa de traí-los, mas falha. Antes da chegada de Ragnarok, os deuses e gigantes se unem na batalha final, refletindo a dualidade do mundo nórdico. Skadi é uma deusa nórdica que tem sido representada em muitas histórias e mitos. Ela era conhecida por seu domínio sobre o inverno, a caça, as montanhas cobertas de neve e também tinha poderes associados à vingança. Nasceu como uma gigante, filha dos gigantes Hrimnir e Jotunheim. Seus pais foram mortos por alguns dos deuses do panteão nórdico, especificamente por Jazi, um deus com olhos de águia que também era seu tio materno. Skadi, em retaliação, decidiu se casar com Njotr, o deus da riqueza e da fertilidade. Esse casamento era uma estratégia para que Skadi pudesse vingar-se dos assassinos de seus pais. No entanto, em termos mitológicos, esse relacionamento não foi bem sucedido no sentido de trazer a morte de Jazi ou outros responsáveis pelo assassinato de seus pais. Skadi era vista não só como uma deusa da caça e do inverno, mas também como a protetora das montanhas cobertas de neve. Seu papel era especialmente importante durante o inverno, quando as pessoas dependiam dela para sobreviver. Ritualisticamente falando, Skadi era associada com os rituais de inverno e muitas vezes era invocada em cerimônias que ocorriam nessa época do ano.
Sua associação com a caça também a tornou uma deusa importante durante o tempo em que as pessoas dependiam da caça para sobreviver. Ela era frequentemente retratada carregando armas de caça, como arcos e flechas, e usando roupas adequadas ao clima do inverno. Em resumo, Skadi é uma das muitas figuras mitológicas nórdicas que refletem a complexidade e diversidade da mitologia germânica. Seu papel no panteão inclui elementos de caça, inverno, vingança e interação entre os gigantes e os deuses do panteão, todos os quais são aspectos importantes para entender a cosmologia e a cultura nórdica antiga. Idun era a deusa nórdica da juventude e guardiã das maçãs douradas que concediam imortalidade aos deuses. Loki, o cavaleiro do mal, roubou essas maçãs, levando os deuses ao perigo de envelhecimento prematuramente. O roubo de Loki exigiu um resgate audacioso para recuperar as maçãs e garantir a juventude eterna dos deuses. As maçãs de Idun eram essenciais não apenas para o rejuvenescimento contínuo dos deuses, mas também para sua eternidade. Sem essas maçãs, os deuses envelheciam e corriam o risco de morrer. Portanto, o resgate de Idun das mãos de Loki era crucial para a sobrevivência dos deuses no reino divino. Este episódio apresenta um aspecto fundamental da mitologia nórdica: a luta contra a inevitável morte e a busca pela imortalidade. As maçãs de Idun representam o poder divino que mantém os deuses jovens e eternos, mas esse poder também é ameaçado pelas forças do mal, como Loki. A história de Idun e as maçãs da imortalidade ilustra a complexa interação entre os deuses e suas contrapartidas malignas na mitologia nórdica. Ela também se integra à maior narrativa dos mitos germânicos, Ragnarok, o fim dos deuses e do mundo. No final dos tempos, as forças do mal prevalecerão, mas antes disso, os heróis e deuses lutarão para preservar sua imortalidade e seu reino. Ainda que a lenda de Idun seja um episódio específico no contexto da mitologia nórdica, ela é também parte integrante do conto mais amplo da criação e do fim do mundo germânico. Ao explorar as maçãs de Idun, os ouvintes podem melhor compreender a natureza da imortalidade divina e o drama que envolve a luta contra a morte no universo mitológico nórdico. A bebida da inspiração era uma hidromiel mágica que conferia a seus bebedores inspiração poética. Segundo a Edda poética, o próprio deus Odin a roubou do povo das ninfas do lago Breidablik para que os Aesir, deuses nórdicos, e os poetas possuíssem a capacidade criativa necessária. Esta bebida era considerada um objeto de conhecimento sagrado, obtido por meio de sacrifício. Sua origem é atribuída ao sangue do urso polar, o animal sagrado da deusa Freya, que também simboliza a sabedoria e a inspiração poética. A bebida era consumida pelos deuses nórdicos, mas também por mortais talentosos como os poetas. Seu consumo podia levar à intoxicação ou ao êxtase, estados esses que eram considerados necessários para a criação de obras literárias e artísticas. A Mead of Poetry era então um símbolo do poder da inspiração criativa, associada ao conhecimento esotérico e o acesso aos mundos dos espíritos. No contexto de Ragnarok, a batalha final entre os deuses e os monstros, esta bebida é vista como uma fonte de força para os heróis que lutam contra as forças do caos. A ingestão da bebida da inspiração pode conferir a seus bebedores o poder necessário para vencer as criaturas do mal e alcançar a vitória, sendo assim um símbolo central tanto na cosmologia quanto na mitologia nórdica. Sif era a esposa do deus do trovão Thor e era conhecida por seu cabelo lindo e dourado, que era especialmente valorizado na mitologia nórdica. O roubo desse cabelo por Loki, a divindade dos trapos,
marcou profundamente Sif e toda a família dos deuses. Em uma das muitas provocações contra os deuses feitas pelo astuto Loki, ele roubou o precioso cabelo de Sif. Este ato foi visto como uma grave ofensa à sua honra, pois no mundo nórdico, o cabelo era símbolo de beleza e dignidade pessoal. Após este incidente, os outros deuses, preocupados com a situação de Sif, intervieram. Osmior, o deus dos cavalos, usou sua magia para criar um novo cabelo dourado para ela. Este cabelo não era feito de simples fibras mortais, mas sim de uma matéria mais resistente e etérea, possivelmente originária do reino mágico de Elin. Este evento marcou a restauração da honra e beleza de Sif. Ao mesmo tempo, também evidenciou a importância das relações entre os deuses nórdicos, revelando o poder que eles tinham sobre o outro para criar cicatrizes profundas em suas vidas quando eram ofendidos. A lenda do cabelo dourado de Sif também servia como uma metáfora para a compensação e resiliência humana. Seu caso ilustrou os aspectos complexos da beleza, honra e respeito pessoal em uma sociedade germânica antiga, sobretudo no contexto da mitologia nórdica. Thym era um gigante de gelo na mitologia nórdica. Ele é mais conhecido por ter roubado o martelo de Thor, Mjolnir, e ameaçou Asgard exigindo que Odin entregasse sua filha, Freya, como noiva. Para evitar uma guerra entre os deuses e os gigantes, Loki transformou Thor em Freya, usando uma capa mágica. Assim, Thor disfarçado pôde ir até Thym sob a aparência da deusa do amor e da beleza. Quando Thym recebeu sua noiva, Thor revelou seu verdadeiro papel e recuperou Mjolnir com um golpe poderoso. Loki, deus associado ao engano e às artes obscurecidas, é uma figura complexa na mitologia nórdica. Sua história está ligada ao sacrifício contínuo, especialmente após a morte acidental de Baldur, o deus da beleza e da pureza. Após a tragédia de Baldur, Loki foi preso por seus atos e submetido a um castigo terrível. Foi amarrado com correntes de ferro e uma serpente venenosa lhe picou o rosto, causando uma cicatriz que se tornaria seu marco mais conhecido. Este castigo eterno é uma punição por Loki ter transgredido os limites sagrados do mundo dos deuses. A prisão de Loki não é simplesmente um confinamento físico, também simboliza o poder do sacrifício contínuo que ele deve pagar para redimir sua alma. Este mito apresenta paralelos notáveis com a mitologia grega, onde Prometeus foi punido por suas transgressões divinas. Ambos os deuses foram submetidos a penas crônicas e eternas, um reflexo da importância dos valores morais no cosmo das antigas sociedades germânicas e helênicas. Loki permanecerá acorrentado até Ragnarok, o fim do mundo previsto pelos profetas nórdicos. Nesse dia, os deuses lutam contra as forças do caos, e Loki também será libertado para participar dessas batalhas finais. Seu papel na catástrofe final reflete seu caráter ambivalente tanto como um criador de males quanto uma potência capaz de influenciar os resultados finais do destino. Este episódio do ciclo de mitos nórdicos é essencial para entender o complexo e multifacetado papel que Loki desempenha na cosmologia germânica. Seu sacrifício contínuo, seu castigo eterno e a esperança de resgate refletem os valores morais e religiosos da época. Ainda que sua narrativa seja obscura e repleta de tensão, é crucial para a compreensão do universo mítico nórdico, onde a justiça divina é tão severa quanto a natureza humana. Baldur, o deus da beleza e do bem, foi considerado o mais brilhante entre todos os deuses nórdicos. Porém, sua vida acabou abruptamente quando Loki, o deus do caos e dos truques,
conspirou para matá-lo. Loki fez uma vara com o espinho de um poço de veneno e usou a própria morte como isca, disfarçada em sua irmã Hela, a rainha do Elien, o mundo dos mortos. A morte de Baldur, porém, não foi o fim da esperança. Sua mãe, Frigg, havia feito uma promessa a Baldur de que ele não seria ferido por coisa alguma em todos os mundos. Percebendo seu erro, ela rapidamente foi entre as criaturas de Midgard, o mundo humano, e perguntou a cada uma se feririam Baldur. Todos deram sua palavra, exceto por uma planta de visco, que era muito jovem para entender a pergunta. Quando Loki soube dessa falha, ele fez uma lança do visco e a deu ao cego Agal com Tremaer, que a arremessou em Baldur durante um jogo de azar. A lança atingiu Baldur, e ele caiu morto instantaneamente. Sua morte marcou o início do Ragnarok, o fim do mundo conforme predito na mitologia nórdica. Apesar das trevas avassaladoras do Ragnarok, há uma promessa de renovação e renascimento. Depois de uma grande batalha entre os deuses e os gigantes, a terra seria consumida pelo fogo e pela água, e toda a vida pareceria ter terminado. Mas das cinzas da destruição, um novo mundo surgiria, verde e cheio de possibilidades. Nesse novo mundo, Baldur retornaria junto com outras almas escolhidas, conforme profetizado na Volsunga Saga. Eles viveriam em paz e harmonia, livres das lutas que haviam assolado suas vidas anteriores. Essa visão não é apenas sobre o fim do mundo atual, mas também um ciclo contínuo de vida, morte e renascimento. O tema da regeneração é central na mitologia nórdica. Mesmo após os eventos mais catastróficos, permanece uma esperança subjacente de renovação e continuidade. A história de Baldur, especialmente seu retorno dos mortos, simboliza essa esperança duradoura. Assim, enquanto o Ragnarok significa o fim da era atual, ele também incorpora uma verdade mais profunda sobre o ciclo de vida e morte. Não é apenas um apocalipse, mas também uma promessa de renascimento e novos começos. E assim, viajante, chegamos ao fim desta jornada pelos 9 mundos, pelas raízes de Yggdrasil e pelos destinos tecidos pelas Nornas. Mas como a própria mitologia nórdica nos ensina, todo fim é, na verdade, um novo começo disfarçado de despedida. Pense nas estrelas que agora brilham sobre Igrejinha, no Rio Grande do Sul. Cada uma delas é como um reflexo distante das fogueiras que arderam em Asgard, dos olhos vigilantes de Odin, da força inabalável de Thor. O céu noturno que se estende acima de nós carrega em si a mesma magia que habitava o firmamento visto pelos vikings há milênios atrás. Eles também olhavam para cima e viam mais do que simples pontos de luz. Viam histórias, viam promessas, viam a eternidade se desenrolando em padrões de luz e escuridão. A mitologia nórdica não é apenas uma coleção de histórias sobre deuses e gigantes, guerras e traições. É um espelho que reflete as próprias cicatrizes e esperanças da humanidade. Quando os antigos nórdicos contavam sobre o Ragnarok, eles não estavam apenas descrevendo o fim do mundo, estavam processando suas próprias perdas, seus medos, suas incertezas sobre o que viria depois da escuridão. E na promessa de que Baldur retornaria, que um novo mundo nasceria das cinzas do antigo, eles encontravam a coragem para enfrentar o inverno mais rigoroso, a batalha mais desesperada, a perda mais devastadora. Esta é a verdade que ecoa através dos séculos. A destruição não é o fim, mas uma transformação. O fogo que consome também purifica. As águas que inundam também renovam. A morte que leva também prepara o caminho para o renascimento. E assim tem sido desde que o mundo foi moldado a partir dos restos de Mir.
o gigante primordial, cujo corpo se tornou a própria terra que pisamos. Pense nas árvores ao seu redor, nas plantas carnívoras que você cultiva com tanto cuidado. Elas também participam deste ciclo eterno. Cada folha que cai, cada raiz que se enterra na terra, cada semente que germina, tudo isso é um microcosmo do Ragnarok e do renascimento que se segue. A natureza inteira canta a mesma canção que os deuses cantavam em Valhalla, a canção da vida que persiste através da morte, da beleza que emerge da destruição. E você, viajante, que chegou até aqui, carregando consigo a curiosidade de quem busca entender as histórias antigas, você também faz parte deste ciclo. Cada história que ouvimos, cada mito que absorvemos, cada lição que extraímos das aventuras de Odin, da coragem de Thor, da sabedoria de Mimir, da traição de Loki e do sacrifício de Baldur, tudo isso se torna parte de quem somos. As histórias não são apenas entretenimento, são alimento para a alma, mapas para navegar as tempestades da existência, lembranças de que mesmo nos momentos mais sombrios, a luz ainda existe, mesmo que não possamos vê-la. Os deuses nórdicos nunca foram perfeitos. Eles erravam, sofriam, brigavam, sentiam ciúmes e medo, amor e ódio. Eles eram, em essência, terrivelmente humanos em suas divindades. Odin, o mais sábio de todos, sacrificou um olho pela sabedoria, mas ainda assim não conseguiu evitar o destino que as Nornas haviam tecido. Thor, o mais forte, carregava seu martelo mágico, mas não podia carregar o peso da inevitabilidade do Ragnarok. Frigg, a mãe protetora, fez tudo ao seu alcance para salvar seu filho, mas a negligência de um pequeno visco foi suficiente para trazer toda a tragédia. E Loki, o trapaceiro, o transformador, o agente do caos necessário. Sem ele, sem sua capacidade de quebrar o que estava quebrado, de expor as fraquezas, de forçar a mudança, talvez o ciclo nunca tivesse se completado. O caos não é apenas destruição, é também a força que quebra as correntes do estagnamento, que derruba os muros da complacência, que prepara o terreno para o novo. Quando o Ragnarok finalmente chegou, quando os gigantes atravessaram o Bifrost e o ponte quebrou, quando o lobo Fenrir engoliu Odin, quando a serpente Jormungandr envenenou Thor com seu último suspiro, quando o mundo foi consumido pelas chamas de Surtur, muitos pensariam que era o fim definitivo. Mas as histórias nos ensinam que o fim é uma ilusão, uma perspectiva limitada de quem não consegue ver além do horizonte imediato, das águas que apagaram as chamas, da terra que bebeu o sangue dos deuses e gigantes, de tudo que foi perdido e destruído. Algo novo começou a crescer. Era verde, era fresco, era cheio de possibilidades que nunca haviam existido antes. Baldur, que havia sido o primeiro a cair, foi também o primeiro a se levantar, trazendo consigo a luz de um novo sol, a promessa de um novo amanhã. E este é o legado que nos foi deixado, a certeza de que mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando as trevas parecem absolutas, mesmo quando o inverno mais rigoroso parece que nunca terá fim, a primavera está sempre esperando, adormecida nas sementes do futuro, pronta para brotar quando o tempo estiver certo. As estrelas que brilham sobre nós agora são as mesmas que testemunharam o nascimento e morte de mundos. A lua que ilumina a noite é a mesma que guiou os navios vikings através dos mares desconhecidos. O vento que sussurra através das árvores carrega ecos das canções que os scouts cantavam ao redor das fogueiras, histórias de coragem e sacrifício, de traição e redenção, de perda e esperança. E você, que chegou até aqui, que dedicou seu tempo para mergulhar nas profundezas destas histórias antigas,
Você carrega agora uma chama, não a chama destrutiva de Surtur, mas a chama da compreensão, da conexão com algo maior que nós mesmos. Cada história que ouvimos nos transforma, nos expande, nos prepara para nossos próprios Ragnaroks pessoais, para nossos próprios momentos de destruição e renascimento. A vida moderna tem seus próprios gigantes a enfrentar, seus próprios desafios que parecem tão grandes quanto Jurmungandr, a serpente que circunda o mundo. Temos nossos próprios invernos, momentos de escuridão, dúvida, perda. Temos nossas próprias batalhas, nossos próprios sacrifícios, nossas próprias buscas por sabedoria. Mas assim como os deuses nórdicos, temos também a capacidade de nos levantar, de lutar, de persistir, de acreditar que algo melhor nos espera além da escuridão. A beleza da mitologia nórdica está justamente em sua honestidade brutal sobre a natureza da existência. Ela não promete um paraíso fácil, não garante vitória sem sacrifício, não nega a realidade da dor e da perda. Mas em sua honestidade, ela oferece algo ainda mais poderoso, a promessa de que a luta vale a pena, que a coragem importa, que a esperança é real, mesmo quando não podemos ver seu cumprimento imediato. Quando os antigos nórdicos olhavam para o céu e viam as auroras dançando, aquelas luzes misteriosas que pintavam o firmamento em verde e roxo, eles não viam apenas fenômenos naturais. Eles viam as lanças dos valquírias, as escamas do dragão, o brilho das armaduras dos deuses que ainda lutavam nas batalhas eternas. Eles viam a promessa de que a magia ainda existia, que o mundo ainda era vasto e misterioso, que havia mais para a existência do que o que podíamos tocar e ver. E essa promessa permanece. O mundo ainda é vasto. A magia ainda existe, apenas mudou de forma. Ela mora nas histórias que nos tocam, nas conexões que fazemos, na beleza que encontramos na música, na arte, na natureza, no silêncio contemplativo de uma noite tranquila. Ela vive em cada momento em que escolhemos a coragem ao invés do medo, a compaixão ao invés da indiferença, a esperança ao invés do desespero. As árvores de Yggdrasil, as 9 raízes que conectam os mundos, não são apenas metáforas mitológicas. São lembretes de que tudo está conectado. Nosso passado com nosso futuro, nossas perdas com nossas conquistas, nossas quedas com nossos levantares. Cada escolha que fazemos, cada história que contamos, cada momento de gentileza que oferecemos, é como uma gota de água que alimenta as raízes da árvore da vida, garantindo que ela continue crescendo, mesmo quando as tempestades mais violentas tentam derrubá-la. E assim, viajante, quando você desligar as luzes esta noite, quando o silêncio se instalar ao seu redor, quando os sons do mundo exterior se dissiparem e você estiver sozinho com seus pensamentos, lembre-se destas histórias. Lembre-se de que você faz parte de algo infinitamente maior, de uma tapeçaria tecida com fios de estrelas e sangue, de deuses imortais, de perdas e triunfos. Lembre-se de que, assim como Baldur, você também carrega dentro de si a capacidade de retornar das trevas, de encontrar a luz depois da escuridão, de renascer após cada queda. Lembre-se de que cada noite, por mais escura que seja, é seguida por uma aurora. Que cada inverno, por mais rigoroso que seja, cede lugar à primavera. Que cada Ragnarok, por mais devastador que seja, é apenas o prelúdio de um novo mundo. As histórias nunca morrem. Elas apenas esperam por alguém para contá-las novamente, para dar-lhes voz, para mantê-las vivas em corações e mentes. E você, ao chegar até aqui, tornou-se parte desta corrente ininterrupta de contadores de histórias, de guardiões da memória,
de viajantes que se recusam a deixar que o esquecimento vença. O silêncio que agora se aproxima não é o silêncio do vazio, mas o silêncio cheio de possibilidades, o silêncio que antecede a criação, o silêncio onde as histórias adormecem para sonhar com novos mundos. É o silêncio que você, como criador, como sonhador, como viajante, sabe transformar em algo mágico. Deixe que o peso destas histórias antigas se acomode em seu coração como uma manta quente. Deixe que a sabedoria dos deuses e gigantes, dos elfos e anões, dos valquírias e Draugr, se torne parte da sua própria jornada. Deixe que a promessa de renascimento, a certeza de que nada é permanentemente perdido, acompanhe você em cada passo que der. Porque a verdade mais profunda da mitologia nórdica não está nos deuses ou nos gigantes, não está nas batalhas épicas ou nas traições trágicas. A verdade mais profunda está em nós, na nossa capacidade de encontrar significado na luta, beleza na destruição, esperança no desespero e vida na morte. E assim, quando as estrelas brilharem mais intensamente e a lua lançar seu manto prateado sobre o mundo, quando o silêncio se tornar tão profundo que você pode ouvir o batimento do seu próprio coração, saiba que este não é um adeus, mas um até logo. As histórias nunca terminam de verdade. Elas apenas fazem uma pausa, respiram, e então retornam em novas formas, novas vozes, novos sonhos. Boa noite, viajante do canal Vozes do Silêncio. Que seus sonhos sejam povoados pelas 9 mundos, que seu descanso seja tão profundo quanto as raízes de Yggdrasil, e que amanhã você acorde renovado, pronto para escrever sua própria saga, para tecer sua própria tapeçaria de estrelas e histórias. O silêncio agora é seu, mas lembre-se, mesmo no silêncio mais absoluto, as histórias nunca param de sussurrar. Basta ouvir.